Fala aventureira, fala aventureiro, bom dia. Hoje, para dar sequência na nossa homenagem ao Apêndice N, eu vou falar um pouquinho sobre o Primer, né? A Quick Primer for Old School Gaming, que eu comentei no vídeo passado, escrito pelo Matthew Finch, que ele orientou, ele criou um guia que na época era uma ideia dele para orientar uma mentalidade para a gente jogar o Dungeons and Dragons original ou o seu jogo, o seu retroclone, o Sword Wizard, mas que acabou se tornando um parâmetro para os jogos da pegada da OSR como um todo, né? Então tá aqui, ó, Quick Primer for Old School Gaming, escrito pelo Matthew Finch, é um PDF gratuito, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. E esse documento ele escreveu lá em 2008, ele se tornou um manifesto. Então lembra no vídeo passado que a gente falou daquele cenário, né, nos anos 2000, a Wizard tinha lançado o D&D 3, o filme do Dungeons and Dragons, diversas novas referências, dentro da OGL, diversos jogos surgindo, e muita gente não via ali nesses jogos, no AD&D segunda edição, na terceira edição do D&D, e nos jogos que estavam surgindo, representatividade. Então começou a surgir os retroclones, né, tentativas de resgate aos jogos old school, para trazer uma representatividade, um estilo de jogo nessa pegada old school. E como ainda era um movimento em construção, ainda um pouco confuso, o Matthew Finch teve a ideia de criar esse parâmetro que serviria tanto para você jogar os livros originais do Dungeons and Dragons lá de 1974, como também, né, aquela box que vinha naquela box branca, como também o seu jogo Sword Wizardry, que era um retroclone, que é uma revisão, um jogo lançado na forma de uma revisão desse jogo. E essa mentalidade, ela era bem sustentada pelo Primer que ele escreveu. Então, se você pegar esse Primer e der uma lida, com esse tipo de mentalidade em cima desses parâmetros, você consegue ter uma experiência mais próxima do que os designers planejaram para esse tipo de jogo. Essa era a sacada. E isso começou a se tornar um pilar a partir daí no movimento do old school como um todo, né, do ressurgimento, começou a ser um pilar para diversos jogos que começaram a sair a partir dali. Mas hoje a ideia é a gente fazer um destrinchado rápido disso. Então ele descreve, né, eu não trouxe todo o conteúdo aqui, mas ele de uma forma geral cria 4 parâmetros que ele chama do momento zen. E no primeiro dele é o Rulings Not Rules. Qual que é a sacada disso? Na visão dele é o seguinte: imagine que você está interpretando um personagem que está investigando uma região, um poço, quer descer por esse poço, e você tem receio que ele tenha uma armadilha. Ele chama da mentalidade moderna é o jogador racionar a mecânica da sua ficha. Então, por exemplo, ele fala assim: eu faço um teste de percepção ou eu faço um teste de investigação na procura por armadilha. Então, nessa mentalidade, e aí eu chamei aqui isso aqui por minha conta, na visão moderna, é como se fosse uma torta invertida. O jogador com a mentalidade moderna, nos jogos mais modernos, é muito comum ele querer conhecer e destrinchar as mecânicas do jogo, todos os recursos que ele tem. Então, o conhecimento dessa mecânica traz esse tipo de mentalidade, de querer acionar as regras, a dinâmica do jogo pelas regras, né? Olhando a ficha e tentando desafiar isso. Seria como se você conhecesse todo o recheio da torta. Mas na visão dele, a mentalidade old school ela funciona melhor quando você trabalha com a ideia de uma torta tradicional. Ou seja, as regras estão ali, mas é um espaço do DM, é um espaço do juiz, um espaço do referee. Esse espaço que é o do referee, ele conhece as regras estão ali, mas ela vai ser acionada dentro da dinâmica do jogo. Então o jogador na visão old school, ao invés de ele falar, eu vou fazer um teste de percepção, eu quero fazer um teste de investigação, eu quero saber se eu quero fazer um teste de insight, de intuição, né, para saber se ele está mentindo. Não é assim. Pelo menos na visão dele, a ideia dele é: as regras elas são ferramentas, elas são auxiliares do DM e ele vai acioná-las quando ele entender que aquela dinâmica precisa desse gatilho. Então, se você está ali investigando esse poço na mentalidade old school, você vai estar imerso dentro daquela cena e aí você fala: eu pego a minha faca, a minha espada curta e começo a fazer pressões leves sobre as pedras na procura de uma falha ou de uma pedra solta. E aí o DM vai entender que ali teria uma armadilha,
acionada por uma pressão sobre a pedra, e ele vai pensar se precisa de um teste, se a armadilha vai te afetar ou não, ou se a sua ideia já é o suficiente para resolver o problema. Então essa dinâmica, na orientação dele, do Rulings Not Rules, é uma espécie de você não ter todas as regras engessadas. Você não precisa ter um monte de regra para fazer tudo. Regra para amarrar corda, regra para cavar buraco, que eu tô brincando aqui com o pessoal do GURPS. Não precisa de ter todas essas regras. A ideia é, você pensa numa torta tradicional, as regras estão ali, e o DM vai acionar essas regras no gatilho dentro das dinâmicas do jogo. Na visão dele, isso traz uma maior imersão, o jogador vai estar cada vez mais vivenciando a cena e menos preocupado com os detalhes da ficha. E as regras, elas precisam estar alinhadas com um sistema em que favorece o mestre a fazer isso, que é o que eu chamo de um sistema amigo do mestre, né? Ele favorece você fazer essa dinâmica de jogo a partir da demanda das ferramentas. Então é um parâmetro que ele trouxe que sustenta muito bem e funciona bem, porque eu tenho usado muito e funciona bem nas dinâmicas do jogo da OSR, que é a que traz esse primeiro parâmetro. Também, ele traz o segundo parâmetro, que ele chama de momento zen também, momento zen 2, né, o segundo, que é o Player Skill Not Character Abilities. O que é isso? É você sempre pensar na criatividade do jogador, desafiar o jogador e não a ficha. Porque é muito comum, e isso tá um pouco casado com o primeiro, né? Da gente pensar em desafiar a ficha. Então eu já tinha feito um vídeo sobre isso, né? Um vídeo sobre Player Skill. Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo pra gente falar um pouco disso. E isso também está muito casado com sistemas e fichas mais complexas. Olha aqui, eu trouxe para ilustrar uma ficha da quinta edição, de Dungeons & Dragons quinta edição, e uma ficha do Dungeons & Dragons da primeira edição, né, da edição 0 lá, o ODD. E olha como a ficha do ODD é muito mais simples. Então, se você pensar bem, é muito comum nos jogos mais modernos, diante de um conflito, então imagina, você está jogando e diante de um conflito os jogadores abaixam para a ficha buscando soluções. Eles abaixam para a ficha buscando uma magia, um item mágico, um recurso, uma habilidade. Mas na mentalidade old school, é comum os jogadores se entreolharem, olhar para o alto, buscar soluções criativas, buscar lá na sua mente uma ideia. Então é isso, é Player Skill Not Character Abilities, ou seja, você como DM tentar desafiar mais os jogadores do que a ficha do personagem. E isso funciona melhor quando você tem um sistema mais simples, mas isso é outra ideia. E é uma mentalidade muito forte também da OSR. Mas isso, ele fala isso no manifesto, tá? É importante que um mestre, né, que o DM seja imparcial. A good GM is impartial. Ele fala isso lá. Por quê? Porque se você quiser massacrar o seu grupo, o tempo todo você vai acabar sendo injusto. E não é essa a função do DM. Ele tá ali para arbitrar em cima das dinâmicas das regras, dinâmicas das mecânicas, e ele precisa ser imparcial para isso funcionar bem, que é bacana. Eu já tinha feito um texto também sobre isso, eu vou deixar aqui para a gente trocar XP, né? Um outro momento que ele traz, que ele fala de heróico, not superhero, qual que é a pegada que ele traz nisso aí? É que existe um distanciamento. Então a ideia é o seguinte, o jogo ele precisa ter uma letalidade, essa letalidade ela precisa ser real. Então isso, na visão dele, eu concordo, ela traz uma maior imersão na hora. Você vive aquilo de maneira mais preocupante, né? Você fica mais atento, isso traz alerta ao jogo, porque é uma pegada de letalidade. Eu trouxe aqui só para ilustrar, na DM's Guild a gente tem, por exemplo, na quinta edição, um livro de personagens épicos. E é muito comum, aí não na quinta edição, mas eu mestrei campanhas da terceira edição e era muito comum o jogador almejar ser, por exemplo, o paladino, ele virou um anjo, né, uma espécie de um anjo, uma semidivindade muito poderosa. O mago, que era um evocador, um summoner, né, ele tinha diversos elementais. E esse tipo de evolução que chega ao nível do super-herói, vamos dizer assim, não é uma pegada muito old school. Na old school é importante você ter um nível de letalidade. Então o personagem, normalmente os personagens que são ícones dos cenários, eles ainda são mais próximos dos níveis mais baixos. Eles são passíveis de morte, ele pode ser envenenado. Ele, né, eu tô, por exemplo, na pegada do Conan, o Conan cai em armadilha, ele passa fome no deserto, e ele é um personagem, ele sente sede, ele não tem recursos, os ícones não tem recursos no nível super-herói. E isso é uma mentalidade do old school. O mesmo os personagens mais poderosos, o Ned Stark, ele tá ali passível de morrer.
Então, na hora de pensar no sistema, você pensar nesse tipo de evolução, nos recursos possíveis para que você tenha esse nível de letalidade que traz uma mentalidade, um estilo de jogo mais próximo do que é o nosso protagonista aqui, que é o Apêndice N. Né? Você ter aventura, a capacidade de experienciar no sistema aventuras com esse nível de pegada, de periculosidade. E o último que ele traz, que é o quarto momento zen, que é o esqueça o game balance, né? Ele fala isso. Por que ele fala isso? Isso me lembra muito uma discussão que eu já falei aqui sobre o efeito esteira. O Dudu, meu grande amigo, já escreveu lá no Los Argonautas, eu vou deixar aqui embaixo, que a ideia é o seguinte, quando você... Eu já fiz um vídeo sobre o Challenge Rating, eu vou deixar aqui também. De uma forma geral, quando você é muito rigoroso no cálculo de combate, no cálculo de desafio, você tende a deixar a mentalidade do jogador sempre estimulada ao combate. Então você acaba transformando o seu jogo numa arena. Toda vez diante de um conflito, a primeira solução vai ser o combate. E se você lembrar, por exemplo, só pra gente ilustrar, tá? Se você lembrar o desenho do Caverna do Dragão, era muito comum eles buscarem as soluções na forma de fuga, de negociação, que era um desenho que foi construído em cima do AD&D 1 do Gygax principalmente, né? Mas dos D&Ds mais antigos, na pegada do Apêndice N. Então, se você pensar nas aventuras, imagina, pega os livros da literatura, tá aqui, olha a lista da literatura do Apêndice N. Eu não conheço todas, é um XP que está em construção, mas se você pegar nessas aventuras, no Hobbit, no Conan, nas aventuras do Grey Mouser e do Fafnir, né, Fafnir e Grey Mouse, nessa pegada de cenários, a gente vê que é muito comum nesse tipo de aventura o personagem ser preso, ele buscar outras soluções, ele tentar uma negociação. Então, se você tem um gatilho o tempo todo acionado para o combate, porque você calcula o challenge rate o tempo todo, você acaba transformando o seu jogo numa arena e vem aquele problema do efeito esteira. Então é importante você pensar nisso, né? Quando você esquece o equilíbrio, o cálculo de equilíbrio do jogo, você estimula, de certa forma, a mentalidade dos seus jogadores a buscarem soluções criativas. Então tudo isso está bem correlacionado. Então essa que é a pegada. Essa que é a pegada do vídeo de hoje, para a gente pensar no nosso Apêndice N, né? A pegada é um parâmetro que surgiu lá em 2008, que acabou sendo um manifesto, que não é uma regra, mas é um manifesto inspirador para jogos da OSR, que tentam, de certa forma, em cima desses parâmetros, trazer uma possibilidade de você experienciar em jogo aventuras dentro da pegada do Apêndice N. É isso. Um abraço, até o próximo vídeo.